Olá! Então, hoje venho aqui partilhar uma espécie de uma dica, vá, que eu costumo utilizar, na sequência de uma conversa que hoje alguém me abordava e dizia que é difícil ouvir o coração, não é fácil sair deste piloto automático que nós temos no nosso dia-a-dia, não é? É verdade que isto é um problema que nos atinge atualmente, que é nós não conseguimos ouvir verdadeiramente o nosso coração. Ou porque temos pessoas, é normal, que dependam de nós e temos pessoas ao nosso encargo, temos os nossos afazeres, não é? As nossas responsabilidades. E às vezes deixamos de ouvir o coração e achamos que é normal porque andamos neste TGV em alta velocidade, não é? Neste comboio, no piloto automático, conforme eu falava na live com a Marina, e deixamos de conseguir nos ouvir. Ouvimos todo o ruído à nossa volta, não é? E perdemos a nossa escuta interna. E mesmo quando paramos um bocadinho para nos questionar se queremos ou não queremos aquela situação, se queremos ou não queremos aquela mudança na nossa vida ou alguma coisa que nos esteja ali a preocupar, alguma decisão que tenhamos que tomar, acabamos sempre por ouvir à volta, às vezes até opiniões de familiares, por exemplo, ou até de amigos que nos querem ajudar e nos manifestam a sua opinião. Tânia, devias de fazer aquilo, ou devias de fazer o outro, olha, isto agora é que está a dar, tens que seguir aquilo, não é? E às vezes nós, quando andamos naquele piloto automático, nem sequer paramos para nos ouvir, não é? E acabamos por fazer aquilo que socialmente será correto ou socialmente esperam de nós, em vez do que realmente queremos. Depois, o facto de como chegamos a esse objetivo, ou como chegamos a essa mudança, ou a essa situação, aí depois é outra coisa. Mas acho que primeiro temos que nos ouvir e ouvir aquilo que queremos. E depois, a partir daí, sim, colocar, a ver como é que podemos chegar àquele objetivo, mediante as nossas afazeres, as nossas responsabilidades, não é? Agora, como depois vem mais para a frente. Mas primeiro temos que ouvir aquilo que queremos. Porque se eu andar, se eu for, eu estampo mal, não é? Então, se eu for daqui e me colocar numa estrada qualquer, não é? Todos os caminhos estão certos e todos os caminhos estão errados, porque eu não tenho nenhum destino. Então, se eu for daqui para Lisboa, independentemente se eu vou pela Nacional, se eu vou pela autoestrada, por que caminhos é que eu vou, eu tenho um objetivo, não é? Depois, o caminho que eu vou escolher para chegar a esse objetivo, aí depois será mais para a frente. Mas primeiro eu tenho que saber que quero ir para Lisboa, correto? Porque se eu não tiver objetivo, é o que eu costumo dizer, todos os locais estão certos, mas também todos os locais estão errados e acaba por criar aqui alguma frustração, não é? Porque eu, entretanto, já fui a Lisboa, já passei a Lisboa, já estou no Algarve e não sabia que era a Lisboa que eu queria chegar. Então eu já estive lá, nem sabia e passei para o outro lado porque não tinha definido, não é? O que é que eu queria para mim. Na conversa que partilharam hoje comigo era mais uma situação de terem que mudança de trabalho, não é? E estavam indecisos se mudavam para um novo trabalho, para a nova proposta de trabalho que tinham ou não, porque depois se eu não vou gostar da equipa, se não vou acolher bem, se eu não vou gostar do novo cargo, não é? Mas primeiro a pessoa, antes de pôr esses se's todos, tem que decidir se quer mudar ou não. E depois os se's ou eventualmente se's, não é? Porque é a imaginação, porque é o futuro, ainda não aconteceu, pode nunca acontecer, não é? E deixemos estar a tomar as nossas decisões no presente. E era um bocadinho, vou partilhar convosco uma estratégia, podemos dizer assim, não é bem uma estratégia. Foi algo que partilharam comigo e me tem sido muito útil e eu queria partilhar então hoje convosco. Penso que vos pode ser útil, não é? Quando eu tenho que tomar uma decisão ou quando eu quero perceber o que é que eu quero seguir, para ouvir melhor o meu coração, não é? Eu sento-me, respiro fundo e penso para mim, ok, então faço uma pergunta direta em que a resposta normalmente seria de sim e não, não é? Então, por exemplo, pegando nessa parte de mudança de trabalho para a nova proposta da pessoa que estava a falar comigo, eu posso colocar em cima da mesa e pensar, ok, quero mudar ou não de trabalho, ou quero ir trabalhar para aquela empresa? Então, a resposta supostamente seria sempre um sim ou não. O que é mais comum acontecer é a resposta vir como se depois não gostas da equipa, se depois, se, não é? Ou então com outra pergunta.
não é? Às vezes o que acontece é que quando nós começamos a mentalizar muito, quando o nosso ego começa a responder por nós, o normal é que as respostas à nossa pergunta, à nossa questão, venham com e se, ou então uma questão, em vez de ser uma resposta direta. Quando assim acontece, o que é que eu costumo fazer? Também me acontece muitas vezes. Costumo levantar, respirar, sacudir o corpo, vá, e sento outra vez, respiro outra vez fundo, foco no coração e faço outra vez a pergunta. Até a pergunta vir numa resposta limpa, ou sim ou não. Até aí, é claro, ao início isto custava muito, eu demorava imenso tempo até ter uma resposta. Atualmente já é muito mais rápido, por isso não desistam. Pronto, era isto que eu queria partilhar convosco, espero que vos seja útil. Depois digam aí nos comentários quais são as estratégias ou dicas que vocês têm para partilhar também. Muito obrigada, beijinhos!